Você para abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 ao 10, e depois eu gostaria de expor algumas impressões e algumas características que Paulo nos aponta da obra do nosso Senhor Jesus sobre a nossa vida, nos dando, como diz o próprio apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 1, da seguinte forma: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Até aqui a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Meus irmãos, quando alguém diz, eu preciso mudar de vida, o que esta pessoa geralmente está querendo dizer? Talvez o intuito seja, eu preciso mudar e corrigir alguns hábitos que não deveriam ainda estar na minha vida. Outras pessoas vão pensar, eu preciso reorganizar as minhas prioridades, eu preciso mudar de vida. Algumas pessoas podem até admitir que precisam abandonar determinados erros. Mas o que de fato seria mudar de vida? O que seria, a partir da ótica do Evangelho, esta mudança? Como o Evangelho pode nos levar além e nos mostrar não só estes aspectos visíveis, mas sim uma mudança, uma reforma que não se baseia só no nosso comportamento. O que as Escrituras nos chamam a fazer quando ela diz que nós devemos aceitar uma nova vida e mudar de vida? Segundo o apóstolo Paulo, o nosso problema, no texto que acabamos de ler, não era que nós vivíamos apenas da maneira errada. O problema apontado aqui não é que nós tínhamos simplesmente comportamentos equivocados, hábitos que precisavam ser transformados. Nosso problema, segundo Paulo, é que nós tínhamos uma morte invisível operando em nós, porque embora andássemos, embora nos relacionássemos, embora existíssemos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Veja que um morto não precisa de conselhos para melhorar. Ele precisa receber vida. Morto não reage aos problemas, porque ele está morto. O morto não sente preocupações. Se tem um lugar tranquilo em Campinas, e você sabe disso, é nos cemitérios. Lá não tem gente ansiosa, não tem gente com medo, pelo menos os que estão enterrados ali. As pessoas ali não revelam esse tipo de preocupação. Por quê? Porque eles estão mortos. Nós sabemos de uma vida depois da morte, uma existência depois da morte, e ela é apontada como, com Cristo, uma plenitude e a vida verdadeira. Sem Cristo, a morte eterna. Mas o que Paulo está dizendo é que antes da ação de Deus, todos nós estávamos mortos.
O que esse texto está nos ensinando, então, é que existe aqui um louvor à graça de Deus, que pela graça, Deus nos deu em Cristo, diz o texto, a vida que nós necessitávamos, e que nós não possuíamos de fato. Esta vida é uma vida destinada não só a esta realidade humana. Nós vemos as pessoas, nós cumprimentamos, nós existimos aqui. Mas Paulo está apontando para uma realidade além desta nossa realidade temporal. Ele está apontando para a eternidade. E esta vida produzida em nós, a partir da ação do Espírito Santo, deve também ser revelada numa nova maneira de viver. E eu gostaria de apontar aqui 3 aspectos dessa nova vida que Paulo descreve, esta vida que Deus nos dá, e eu gostaria de começar apontando esta realidade de uma não vida separado de Cristo. Ele vai dizer logo de cara, Ele vos deu vida. O texto grego, a composição do texto grego, não começa com esta palavra. O primeiro verbo aqui não é acrescido da expressão vida. O primeiro verbo é acrescido da expressão morte. O texto, talvez, se você tiver a versão NVI em mãos, vai apontar para esta mudança. Lógico que isso não está errado. A vida vai aparecer logo à frente, no verso 4. Quando Deus produz esta vida em nós. Mas a ênfase que Paulo quer nos transmitir aqui é que o texto deve iniciar-se com um pensamento. Sem Cristo, a realidade é morte. E então, o texto começa, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui, então, a expressão começa apresentando uma realidade sem Deus, sem Cristo. Qual é essa realidade? Morte. Deus é a única fonte de vida, e sem Deus e sem Cristo, a nossa realidade é de morte. Embora nós possamos sentir as coisas, experimentar, reagir, desejar, pensar, esta não é uma vida genuína, essa não é uma verdade da realidade que estamos vivendo. Eu gosto muito de alguns filmes estranhos, eu gosto de filme de zumbi. Eu tenho que assistir sozinho, porque lá em casa ninguém gosta de filme de zumbi. E eu acho interessante o zumbi. O zumbi acha que está vivo. Vocês já perceberam os filmes de zumbi? Ele não sabe que ele morreu. Ele é transformado, todo mundo vê que ele não está vivo mais. Os pedaços estão caindo, ele come coisa estranha quando come. Mas ele mesmo não percebe isso. Um zumbi é um ser. Nos filmes de ficção, obviamente, os zumbis não existem, tá, gente? Fica tranquilo, zumbi não existe. Mas são pessoas que existem numa realidade que não é uma vida de fato. Eles estão mortos. O que Paulo está nos apresentando aqui, talvez seja o princípio dessa mentalidade de zumbis. Paulo está dizendo que quando nós andamos pelas ruas, quando nós vemos pessoas agindo segundo a própria natureza carnal, seguindo os pensamentos, o curso deste mundo, aceitando serem conduzidos por uma realidade que não é de vida, o que elas estão vivendo é uma não vida, é uma existência real, mas não é vida verdadeira. No texto, então, aqui, de forma imediata, o verbo principal aponta para essa realidade sem Deus, de morte. Sabe, meus irmãos, até a pessoa mais bela, que apresente a silhueta mais perfeita, a estética mais, que mais nos chame a atenção, mais simétrica, até mesmo esta beleza, sem Deus, é uma realidade de uma existência de morte. Nós vemos no Novo Testamento o Senhor ressuscitando 3 pessoas. Uma menina, filho da viúva e depois Lázaro. A menina tinha acabado de morrer. O pai olhava para aquela criança no leito de morte e ela não se parecia com uma pessoa morta.
O próprio Senhor Jesus, profetizando a ressurreição, diz: ela dorme, e de fato ela tinha uma aparência de vida, a pele ainda estava ali rosada, ela estava ainda talvez com a temperatura do corpo parecida com a temperatura dos vivos, mas a vida já não estava mais ali. Segundo a ressurreição, o filho da viúva estava vindo já dentro do caixão, no esquife, sendo levado para a sepultura. Aquele jovem já não tinha mais a aparência de uma pessoa com vida. Talvez a sua pele já estivesse esbranquiçada, como acontece quando o sangue para de circular. A sua pele devia estar certamente gelada. Nós conhecemos esse tipo de impressão quando olhamos para alguém morto num caixão. Mas ele estava morto, exatamente como aquela menina. A terceira ressurreição, Lázaro já fedia, o seu corpo já decompunha, a sua aparência já era uma aparência indesejável. Ninguém gostaria de estar abraçado com aquele corpo mais. Ninguém gostaria de beijar aquela carne já em decomposição. Mas qual é a diferença entre os três? Nenhuma. Tanto a menina quanto Lázaro, os três estavam mortos. Não havia mais vida ali. Paulo está dizendo aqui que nós, mesmo aqueles que mais aparentavam beleza, uma bondade humana, uma existência quase que perfeita, sem Deus, esta realidade é de morte. Meus irmãos, toda a beleza humana, toda a vaidade humana, todos os projetos humanos não valem nada, porque existe na realidade humana uma morte que é invisível aos nossos olhos. Paulo está se referindo à morte espiritual. Primeira coisa que alguém precisa receber de Deus para começar a viver é vida. É vida. Os nossos projetos não terão nenhum sentido e nenhum valor se estivermos mortos. Nós não sentiremos, nós não reagiremos, porque a nossa maior necessidade não é de sonhos e planos. A nossa maior necessidade imediata, a primeira coisa que Deus faz conosco é nos dar vida. Ele nos vivifica. Paulo vai dizer que todos nós estávamos assim. O que Paulo está nos mostrando aqui é a realidade humana. É um tipo de escravidão que nós não percebemos. Veja o texto. Paulo vai dizer que andávamos segundo o curso deste mundo. Nós éramos influenciados não pela vontade de Deus, mas pelo mundo. Ele não está dizendo que as outras pessoas, ele vai nos dizer nos quais nós também, outrora, andávamos assim, éramos escravos e influenciados segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui Paulo quase que traz o exemplo de uma orquestra. De manhã nós temos aqui a orquestra tocando os louvores, e nós temos numa orquestra o quê? Um maestro. A sua batuta estabelece os movimentos da orquestra, o crescendo, o piano, todas estas funções que o maestro está exercendo ali, porque ele rege a orquestra. O que Paulo está dizendo é que sem Deus, nós somos regidos por estas forças, nós somos governados por estas coisas. Paulo vai dizer que andávamos não segundo a nossa vontade, segundo a carne. Era a carne que dizia o que nós desejávamos. É o mundo. Paulo está dizendo que estas coisas estabelecem o padrão de vida. É o diabo que está atuando, é a pecaminosidade que está nos influenciando, é a nossa própria carne que está mostrando a sua força, porque nós somos escravos dessas coisas. Mortos sem Deus. O pecador imagina estar livre. Eu sou livre, faço o que eu quiser. Na verdade, ele está influenciado por estas coisas que o escravizam e os faz assim de uma forma invisível, e nós não percebemos, mas é assim que somos sem Deus. Resultado disso, sem a vida, nós estamos debaixo de uma condenação justa. Veja que o texto vai dizer
que também todos nós andamos outrora, e éramos como? Por natureza. Que natureza é essa? A nossa natureza humana, o nosso nascimento terreno, filhos da ira. Filhos da ira. Romanos, no capítulo 1, versículo 18, vai falar a respeito da ira de Deus. O texto nos diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. João, versículo 3, capítulo 3, verso 36, melhor, vai nos dizer assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora observe: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele, não é que virá, permanece, porque já está a ira de Deus. Esse texto nos traz uma realidade muito dura. Nós olhamos e queremos ver bondade nas coisas, nas pessoas. De manhã eu usei a ilustração de uma avózinha que faz bolo. Hoje eu vou fazer a ilustração do vovozinho, que faz aqueles brinquedinhos para o netinho ficar, né? Carrinho de rolimã, soltar pipa, carrinho de lata de óleo, nem tem mais, né? Aquelas latinhas de óleo que a gente puxava, os entalhezinhos de madeira. Quando nós olhamos para uma figura dessa, nós imaginamos: é um ser bom. Não tem como Deus mandar uma pessoa dessa para o inferno. Deus não está mandando, essas pessoas já estão. Sem Cristo, permanecemos debaixo da ira de Deus. Não há outra alternativa a não ser Deus produzir em nós vida. Por isso, na progressão do texto, no versículo 4 em diante, Paulo então vai nos dizer a respeito desta nossa nova realidade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O texto aqui começa apontando não para a minha decisão. Eu estava morto, eu não decido nada, eu estou morto, eu não reajo, eu nem sei que eu estou morto, eu sou um zumbi. Eu ando, vivo, existo, mas eu não existo na vida verdadeira, eu estou numa existência de não vida. O que o texto está dizendo é que existe uma ação da parte de Deus. O texto não começa dizendo: mas aí um dia o sujeito acordou e entendeu que ele estava morto e precisava de vida. O texto não está dizendo que aí um dia Deus viu a bondade naquelas pessoas e decidiu mudar o destino delas. Não, Deus está dizendo na sua palavra que Ele teve misericórdia. Misericórdia é não imputar a nós o mal, o castigo que nós merecemos, não cobrar de nós uma dívida que nós temos. Misericórdia é não nos dar aquilo que é digno de receber, e o salário do pecado é o quê? A morte. Deus é misericordioso e toda a salvação começa na pessoa do nosso Deus, a partir do seu caráter misericordioso. A mudança aqui, nós vemos claramente Paulo apontando, não começa no pecador. Se Deus não se fizer misericordioso para com o homem, ninguém será salvo, ninguém alcançará o perdão, ninguém alcançará a misericórdia. Por que isso é importante para nós, mesmo sendo uma palavra dura? Para nos diminuir, para nos fazer humildes diante da graça de Deus, para nos fazer e para nos colocar no lugar onde nós não deveríamos sair jamais, rendidos aos pés deste Senhor. Toda vaidade humana começa quando ele começa a olhar para as suas obras e achar que elas têm algum valor diante da santidade de Deus. A vaidade, o orgulho começa quando nós não nos percebemos miseráveis. Por isso, meus irmãos, Paulo não começa falando da vida, ele começa falando da morte. E a vida só aparece quando a misericórdia de Deus se faz real. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida. A salvação começa no caráter de Deus. Em segundo lugar, Ele não nos deu vida porque Ele viu bondade em nós. Essa é uma doutrina estranha às Escrituras.
Não são os homens que, por causa das suas boas obras, alcançam o favor de Deus. Não é uma indulgência humana que garante um lugar na eternidade ao lado de Deus. O texto vai deixar isso bem claro. No verso 4 ele diz: juntamente com Cristo. Cristo é a razão de termos vida da parte do Pai. Cristo é o agente da produção desta realidade de vida. Cristo é a vida de Deus sendo imputada na nossa morte, produzindo em nós o que as nossas obras, a nossa boa vontade, a nossa capacidade humana jamais conseguiria produzir. Veja que Paulo usa aqui e expressa 3 ações. O texto vai dizer: deu vida juntamente com Cristo, ressuscitou-nos juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quem é o agente? Cristo. É a obra de Cristo, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus revelada na pessoa de Cristo. Onde estamos nós aqui? Recebendo, sendo agraciados, sendo abençoados, sendo perdoados, tudo por causa de Cristo. Não há então ação humana que não passe pelo crivo de Cristo. Para Deus aceitar alguma coisa nós, Cristo tem que estar inserido nesta realidade. Deus nos deu vida pela graça, mas esta vida é uma vida unida a Cristo. Deus não nos deu vida porque nós somos bons e merecemos o céu, nem mesmo o vozinho que faz brinquedo para o netinho. Nenhum homem é bom, bom só Deus. Nós somos pecadores que carecem e precisam da misericórdia e da graça de Deus. Meus irmãos, o que Paulo está nos dando aqui é essa teologia da união com Cristo. Romanos, no capítulo 6, no versículo 4 e 5, ele vai nos dar aqui um pouco mais desta doutrina, quando ele diz: pois fomos sepultados com ele que em Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós. Agora veja, em novidade de vida. Verso 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, se nós acreditamos no sacrifício, e se a morte de Cristo também é a nossa morte para o pecado, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo está dizendo que unido a Cristo, nós recebemos estas bênçãos de Deus. Colossenses 3, de 1 a 4, vai nos dizer assim: porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Paulo está tratando aqui aos Colossenses do último momento, do resultado da ressurreição de Cristo. Em Cristo nós temos uma esperança, que assim como ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos no último dia, e aqueles que estivermos vivos naquela ocasião, teremos o nosso corpo de morte transformado num corpo de glória. Esta é a resposta de Deus para a nossa realidade. Nós dependemos da vida que está em Cristo Jesus, se queremos de fato viver. Sem Cristo, nós estamos mortos. Em Cristo, recebemos vida. Deus nos uniu a Cristo e nos deu vida. Agora veja que Deus não fez isso porque nós somos premiados. Quando a palavra usa a expressão eleição, não está dizendo que Deus olhou um bom e o outro não era tão bom, vou ficar com esse melhorzinho aqui. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus não fez estas coisas porque Ele viu em nós algum tipo de bondade. Deus fez estas coisas para o louvor da sua glória. Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele sacrificou o próprio Filho em nosso lugar, porque Ele nos amou em Cristo, para que o seu nome seja glorificado.
e que todas as coisas sejam restauradas. Veja, o texto vai nos dizer que Ele fez tudo isso. O quê? Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, verso 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Agora veja o motivo: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco, em Cristo Jesus. Não é porque nós somos bonitinhos, gente. Esquece essa historinha, que nós somos o centro da vontade de Deus, que quando Deus olha para nós, Ele até se derrama. Deus não vê nada de bom em nós, a não ser que Ele olhe para nós através do sacrifício do Seu Filho, santo. Se nós não tivermos o sangue de Cristo cobrindo a nossa real natureza humana, o que Deus vê em nós? Tragédia, perversão, imoralidade. Pastor, mas eu já estou na igreja há muitos anos, mas nós ainda pecamos. Existe em nós uma natureza caída que nos puxa para decisões pecaminosas. Por mais que a gente vigie, os nossos pensamentos de repente estão inclinados ao pecado. Ou você nunca teve uma invejinha? Ah não, pastor, mas a minha inveja é uma invejinha santa. Ela precisa mesmo de ser santificada, mas ela continua sendo pecado. Quando eu desejo uma vingança no coração, quando eu não reajo bem a uma correção, o que é isso senão essa nossa natureza se revelando ali ainda? O que é isso senão a guerra que nós temos da nossa natureza humana, o pecado, a carne, militando contra aquilo que é do Espírito em nós? Deus fez todas estas coisas para mostrar nos séculos vindouros, não a nossa beleza, não a nossa bondade, mas a suprema riqueza da sua graça. Texto de Apocalipse, no capítulo 7, verso 9 em diante, até o verso 12, vai dizer assim: depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão. João está falando a nosso respeito, amém, meus irmãos? Somos nós, essa grande multidão. Nós é que estaremos com o Senhor Jesus na eternidade, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, os brasileiros, os campineiros, amém? Os nazarenos, somos nós estamos ali. Tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, o nosso Senhor, vestidos de vestiduras brancas, a roupa da santidade, lavados pelo sangue de Cristo, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz dizendo. Vejam que a direção do clamor e da adoração tem um objetivo, tem uma pessoa, tem um objeto ali sendo apontado, e o objeto é ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A Deus, Ele é o dono da salvação. A salvação não pode ser conquistada. Naquele dia, todos nós que estivermos diante deste trono, com as nossas vestes lavadas no sangue, alvas como a neve, diremos na nossa mente, talvez com os nossos lábios: foi a graça que me trouxe até aqui. Eu jamais alcançaria este favor por méritos pessoais. Deus, e só Ele, pertence à salvação, a Ele seja o louvor. Onde está a glória dos homens, meus irmãos? Onde está a riqueza humana? Nada, estas coisas, nenhuma delas poderão nos dar aquilo que nós desejamos, porque no último dia, diante do trono, todos confessarão: a Deus pertence a salvação. Contudo, se a salvação não procede das nossas obras, se elas não têm, então, as obras, este valor na vida cristã, para que elas servem? Paulo então vai distinguir aqui a ideia que nós temos nas Escrituras daquilo que é a raiz e aquilo que é produzido como fruto da salvação.
E eu quero apontar aqui, para encerrarmos, que Deus, obviamente, fez estas coisas sem a nossa intervenção. Não fomos nós que alcançamos este privilégio, é misericórdia e graça, mas a graça produz algo em nós, e evidencia que esta obra é realmente real na nossa vida. Veja o que diz o verso 8 em diante: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Embora estivéssemos mortos, embora a vida seja resultado da misericórdia de Deus, é a vida de Cristo imputada com a sua justiça em nós, a graça sendo a fonte da salvação, a fé como instrumento pelo qual nós recebemos esta salvação, o meio que Deus usa para nos levar a esta realidade. Nós cremos, nos arrependemos, nós nos convertemos, nos rendemos a esta vida que está em Cristo Jesus. Nós não compramos a salvação com a nossa fé, e nem com as nossas boas obras, nós apenas recebemos de Cristo. A expressão, então, vai dizer isso, não vem de vós, é dom de Deus, um presente, mas vai apontar para algo que revela que esta vida verdadeira está em nós. E o que é? As nossas obras diante de Deus. Não são mais as obras malignas, não são mais as obras de vergonha, de injustiça, porque um crente de verdade pratica boas obras. Deus produziu em nós esta vida para que pratiquemos as boas obras. Eu dizia pela manhã que alguns irmãos de muitos anos de igreja possuem pecados de estimação. É o petzinho carinhoso que ele tem em casa escondido. São coisas ocultas que nós julgamos esconder das pessoas, mas nós não escondemos de Deus, porque é necessário que a salvação produza em nós obras de justiça, obras que revelam essa vida que está em nós, uma obra que está sendo produzida em nós para a glória de Deus. Veja, o texto vai dizer, pois somos feitura dele. A palavra aqui, criados em Cristo, no texto original vai apontar para um artífice, alguém que está produzindo um objeto ou criando uma escultura, é a obra de um artista. Isso não acontece num estalo de dedos. Nós sabemos que para uma obra ser concluída, talvez anos se passam até que aquele artista conclua aquilo que ele está fazendo. O que o apóstolo está nos mostrando é que Deus está produzindo em nós uma obra de artista, o artista perfeito. E no final, sabe qual será o aspecto de cada um de nós? A semelhança de Cristo Jesus, o varão perfeito. Por isso a salvação que nós dizemos que recebemos, naquele dia em que levantamos as mãos, e dizemos, eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador. Se a graça que nos salvou não está produzindo em nós esta mudança, nós deveríamos questionar a nossa conversão. Nós deveríamos parar de fingir que podemos conviver passivamente com pecadinhos de estimação e dizer, Senhor, isso não parece com a imagem do seu Filho. Isso não me torna mais parecido com Cristo e eu quero, não pelas minhas obras, para que eu não seja aquele que me glorie, mas eu quero produzir estas obras que agradam o Senhor. Versículo 2, Paulo vai dizer que nós todos andávamos nos nossos delitos e pecados, e no versículo 10, ele vai nos dar o resultado, dizendo que devemos andar nas boas obras preparadas por Deus, para que nós andássemos nelas. A graça não muda apenas o nosso destino futuro. A graça não nos tira do inferno e nos coloca no céu. A graça nos transforma de pecadores indignos a filhos perfeitos diante do Pai no último dia.
As obras não compram a salvação, mas elas revelam que realmente nós fomos alcançados pela graça de Deus. Uma fé que reivindica ter recebido essa graça, mas não produz transformação, contradiz o propósito da própria obra. Deus nos recriou em Cristo para que nós saiamos de uma vida de delitos e pecados para uma vida de obra que agrada a Deus e justiça diante de Deus. Meus irmãos, eu quero concluir. Efésios, no capítulo 2, esses 10 versículos, começam com um ser humano morto e termina com um ser humano andando em uma nova direção. Que direção é essa? De uma vida santa. Entre uma realidade e outra, o que aconteceu? Um encontro com a pessoa de Cristo Jesus. A progressão do texto aqui deixa claro: nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. Estávamos escravizados, mas Deus nos uniu a Cristo. Na liberdade do Espírito nós andamos agora. Estávamos condenados, éramos filhos da ira, mas Deus revelou a nós a sua misericórdia. Andávamos em pecado, mas Deus nos recriou para que andássemos para as boas obras, vivendo para as boas obras. Por isso, a pergunta que muitas pessoas fazem: eu preciso mudar de vida. O que eu devo fazer para mudar de vida? A resposta das Escrituras: você precisa viver de verdade. Você precisa da vida verdadeira que está na pessoa de Cristo Jesus. Não há como alguém mudar de vida pela própria boa intenção. Talvez uma pessoa possa mudar um hábito ruim, mudar de uma direção, abandonar algum tipo de comportamento, mas mudar de vida, primeiro precisa estar vivo. E só há vida na pessoa de Cristo Jesus. O cristianismo não é Deus ajudando pessoas a se tornarem melhores. Isso é o AA. Narcóticos anônimos, conselhos humanos. Deus não está produzindo uma melhoria em nós. Deus está nos dando vida, está nos recriando, nos transformando dia após dia, de glória em glória, à semelhança da perfeição que há no seu Filho Jesus Cristo. É por meio de Cristo que mortos recebem vida. É unidos a Cristo que eles deixam de existir numa realidade de não vida e se tornam realmente aqueles que podem reagir com honra e glória a Deus. O que Paulo está nos mostrando é que as obras não são o fundamento para esta aceitação por parte de Deus. Paulo está dizendo: olhe para Cristo, olhe para o que Deus está fazendo em você através de Cristo. Isso deve nos diminuir, deve nos rebaixar. Nos nossos dias, é comum nós ouvirmos pessoas elevando e exaltando a nossa humanidade. A palavra de Deus nos diz que nós somos pó. O profeta Isaías vai dizer que nós somos vermes. Deus vai dizer que nós todos, a uma, de forma conjunta, toda a humanidade, todos nós nos fizemos inúteis diante de Deus. Nós não temos um valor para Deus. Por isso Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira de Deus. Sabe onde a ira de Deus se manifestará plena e eterna? No lago de fogo e enxofre, onde Satanás, os seus anjos e todo o inferno será lançado no último dia. Ali, a ira de Deus permanecerá sobre todos os filhos da desobediência, aqueles que negligenciaram a oportunidade de terem em Jesus a vida genuína e verdadeira. Mas nós que estamos aqui, o que Deus espera de nós? A salvação não é a nossa obra oferecida a Deus, é isso que Paulo está dizendo. É obra de Deus realizada em Cristo Jesus e oferecida a nós. Nós estamos sendo recriados, meus irmãos. Quando nós ouvimos estas coisas da palavra de Deus, isso nos rebaixa. Nós saímos meio cabisbaixos.
Mas como disse João Batista, o último profeta que anunciou o Messias, que preparou o caminho para o Senhor, importa que Ele cresça e que eu diminua. Quando nós nos sentimos assim, nós estamos no lugar certo, rendidos aos pés de Jesus. Mas qual é o resultado desta vida em nós? Nós podemos ter a esperança de que no último dia, quando esse Senhor voltar, o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, quando o trono branco estiver erigido no centro de toda a história, nós estaremos com Ele eternamente. Nós estaremos nos encontrando com o nosso Senhor nas nuvens. Louvado seja o Senhor. Esta fé que deve encher o nosso coração de satisfação e alegria, mas nós não receberemos nada disso por nós mesmos. Nós chegaremos lá e diremos para o nosso próprio coração: foi a graça que me trouxe até aqui. Louvado seja o Senhor. Eu não sei se você tem valorizado o sacrifício de Cristo. Talvez você esteja só vivendo a sua vida. E eu gostaria de fazer como fiz hoje pela manhã. Depois de expor 3 mensagens falando da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus, eu gostaria de convidar você a ficar em pé e nós levantarmos um clamor de adoração e gratidão a este Jesus que morreu na cruz do Calvário. Nós não vamos pedir nada, nós vamos só agradecer. Jesus é o motivo do culto, Jesus é a razão da nossa vida, Jesus, e só Ele deve receber o louvor e a adoração. Feche os teus olhos, fale particularmente com o Senhor, mas agradeça a Deus pela salvação que você tem em Cristo Jesus. Este é o seu maior presente, este é o maior privilégio que alguém poderia ter, ser chamado de filho, filha do Deus Altíssimo. Oremos ao Senhor. A Ti, Senhor, nós rendemos louvor, honra e glória ao único Deus, digno de receber adoração, aquele que é invisível, imortal, mas se fez homem e pagou na cruz do Calvário o preço pela nossa salvação. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, porque a despeito das minhas más obras, do meu pecado, o Senhor me amou com amor grandioso e nos trouxe reunidos aqui mais uma vez nessa noite para celebrarmos a redenção que temos na pessoa de Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. A Ti, Senhor, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ó Deus, que toda a nossa humanidade, que toda a nossa soberba, que toda a nossa arrogância vã, que toda a nossa glória inútil se renda diante da grandeza da obra do Senhor, diante da Tua graça, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. A Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração. A Ti, Senhor, a nossa gratidão nessa noite. Amém, amém. Cantemos ao Senhor.